Falando nisso. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Humberta Carvalho e esse é o podcast Falando Nisso, uma produção em áudio e vídeo do Sesc Goiás. Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio e você já sabe, né? Toda quarta-feira às 10 horas da manhã a gente se encontra recebendo aqui no nosso estúdio convidados especiais para um bate-papo leve, descontraído, para levar até você que nos acompanha assuntos atuais e muito necessários para te ajudar a ter uma vida mais leve, descontraída, com mais saudável, com mais saúde e também com muito mais bem-estar. Então, aproveita aí, já segue o nosso podcast, você que nos acompanha pelo Spotify ou pelas demais plataformas de streaming. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum episódio novo. E já sabe, né? Coloca aí a sua opinião nos comentários, conta pra gente de onde você está nos acompanhando. E lá no final, coloca aí o que você achou, com as suas percepções sobre o tema de hoje. E, inclusive, o tema de hoje está pra lá de legal, porque nós vamos falar sobre leitura, como criar hábitos de leitura, tudo que você que nos acompanha precisa saber para se tornar um leitor assíduo. E hoje eu recebo aqui duas pessoas muito especiais. Uma delas é a Andriele Gomes Macedo, ela que é graduada em Biblioteconomia pela UNB, pós-graduada em User Experience e User Interface, bibliotecária do Sesc Goiás na unidade de Campinas e produtora de conteúdo literário nas mídias sociais pelo Biblioteca Híbrida. Seja muito bem-vinda, Andriele. Muito obrigada, Humberto. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Coisa boa. E também recebo aqui a Lilian de Lima Leão, ela que é bibliotecária, graduada pela UFG e especialista em gestão e avaliação da informação. Atua no Sesc desde 2012 como bibliotecária da unidade móvel Bibliosesc no interior do estado e depois como bibliotecária da Biblioteca Central. Atualmente, ela está como assessora técnica de cultura, acompanhando as atividades de biblioteca e literatura. Seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Humberto. É uma honra estar aqui com vocês. Coisa boa. Duas convidadas de peso hoje. E antes da gente ir para o que interessa, aqui ir para as nossas perguntas e explorar de vocês aí todo esse conhecimento, eu trouxe algumas curiosidades para quem nos escuta, né? Você aí que está nos acompanhando, você sabia que ler nos conecta com diferentes realidades e nos ajuda a entender diferentes mundos, o que nos torna pessoas mais empáticas? E você sabia também que os estudos mostram que manter hábitos de leitura pode reduzir em até 30% a incidência de doenças como o mal de Alzheimer? Que ler amplia o nosso vocabulário, melhorando a nossa desenvoltura de oratória e escrita? E ainda, você sabia que ler melhora o senso crítico, nos permitindo avaliar de maneira mais racional o que acontece ao nosso redor, sem se deixar guiar pela opinião dos outros? É, muita coisa boa, né? E aí eu já quero saber de vocês, quais outros benefícios da leitura aí vocês podem citar pra gente? Inúmeros, né? Além dos que você já citou, que já conquista qualquer pessoa. A gente pode citar vários outros aqui, né, Lilian? Eu separei alguns aqui para compartilhar com vocês. A leitura nos ajuda a desenvolver diversas habilidades desde a primeira infância, que são habilidades que a gente utiliza ao longo de toda a nossa vida, né? Seja ela pessoal, seja ela profissional, educacional. E um dos benefícios para mim que é assim, chave de ouro quando a gente se fala em hábitos de leitura, é porque a leitura ela reduz o estresse e melhora a nossa saúde mental também, né? Existe uma pesquisa da Universidade de Sussex que diz que a leitura reduz em até 68% do estresse de um indivíduo. Nossa, que então, bacana. A gente não lê única e exclusivamente para estudo, né, para trabalho. Eu acho que a leitura literária, né, por prazer, nos ajuda também a uma fuga da realidade, né, a nos vermos em um momento de maior relaxamento também, ler por prazer, por lazer também, né? Isso. E também porque ele aumenta as conexões neurais, né? E aumentando as conexões neurais, isso já faz com que o indivíduo aprenda mais, além do que ele está lendo ali, né? Porque a Andriele falou da leitura por lazer, no caso de literatura, mas também tem aquela leitura que a pessoa vai absorver o conhecimento que está ali falado,
né? Então, ali ela vai ampliar as conexões do cérebro, né? E isso, além do que você falou, né? De reduzir a incidência de doenças mentais e tudo. E também por provocar um relaxamento, né? Quando a pessoa lê, né? Reduz os batimentos cardíacos, né? Alivia a tensão corporal, né? Então, a leitura só tem benefícios aí pra gente. E que bacana, porque a gente está num momento aí que a gente está muito em busca, né, de bem-estar, de qualidade de vida, e a literatura é algo que está, de certa forma, acessível para grande parte das pessoas, né? Então, isso é muito interessante. Se a gente pensar que hoje as pessoas, elas passam muito tempo nas redes sociais, a gente até poderia dizer que elas leem muito mais, porque estão ali envolvidas no universo da internet, das redes sociais, mas talvez essa não seja uma leitura tão construtiva para todo mundo, né? O que vocês acham? Vocês acham que hoje as pessoas, elas leem mais, elas leem menos? Como que vocês observam aí essas mudanças nos hábitos de leitura em função do crescimento, do surgimento das novas tecnologias? Eu acredito que aumentou a leitura no sentido de telas, né? Quando a gente pensa que as pessoas todas têm celular, ficam o tempo todo com o celular na mão, então a leitura aumentou. Mas se a gente for pensar em leitura literária, de livros, né? Aí já a pesquisa já é outro, o enfoque é outro, né? Mas eu acho que é uma grande vantagem esse acesso às mídias sociais. Tanto as pessoas... Aumenta o acesso mesmo, né? Não só do livro físico, mas o livro digital e outras coisas que não sejam livros, né? Matérias e tudo. Eu acho que essa questão de colocar as mídias sociais como plataformas de alienação já caiu por terra, porque tinha muito esse estereótipo, né? Eu acho que hoje a gente consegue, nas redes sociais, encontrar informação fidedigna, de qualidade, né? Claro que a gente também se vê imerso aí em uma avalanche de informação, de fake news, né? De notícias falsas, mas eu acho que de modo geral as redes sociais vieram também para impulsionar coisas boas, né? A partir do momento que a gente sabe filtrar ali o conteúdo que a gente acessa. E quando a gente fala necessariamente sobre leitura, a gente vê que tem uma forte tendência que vem aumentando sobre a questão de formatos em que a gente lê, né? A leitura não precisa ser necessariamente única e exclusivamente a pessoa com o livro ali físico aberto lendo, né? Hoje em dia a gente vê muito que a internet impulsiona a possibilidade de audiobooks. Quem não conhece ou tem em casa a Alexa, por exemplo, né? A Alexa pode ler para nós hoje. Então, isso é algo que alguns anos atrás a gente não imaginou que fosse ser possível. Temos também diversos dispositivos eletrônicos, né? Os chamados e-readers, o Kindle, que é o mais famoso, onde a gente pode levar milhões de obras ali em um dispositivo pequeno dentro da bolsa. Então, eu acho que, de modo geral, a gente consegue uma facilidade grande de interação, de ter acesso a essas obras e também de, consequentemente, lê-las, né? E é interessante vocês falarem sobre isso, porque eu trouxe aqui um dado sobre a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que mostra diversas mudanças nos hábitos de leituras dos brasileiros, e essa pesquisa mostra a influência das redes sociais para indicação, né, de livros, de títulos. E os influenciadores digitais, eles aparecem nessa pesquisa como o principal indicador de leitura. Então, ao mesmo tempo, TikTok, YouTube, Instagram e Facebook, eles influenciaram 28% das pessoas para indicação do que ler. Então, a gente já vem falando aí dessa questão dos impactos das redes sociais na leitura, e como que vocês avaliam, né, esse impacto? As redes sociais, elas podem cada vez ser mais aliadas da leitura? Eu acredito que sim, né? Tanto na indicação de obras como na influência mesmo, né? Porque quando a gente, por exemplo, nas redes sociais, quando a gente segue alguma pessoa, a gente se identifica, né? E quando a gente se identifica, a gente quer ali fazer parte, né? E acaba influenciando muito, né? Quando eu atuava na biblioteca, frente a frente, eu via muitas pessoas que chegavam procurando livros que alguém estava lendo na novela. Né? Então, isso é muito comum, né? E também a gente vê a influência de filmes, né? Quando um personagem está lendo um livro, as pessoas querem ler, né? Então, essa influência, ela é real, né? É muito real mesmo.
Essa questão de influenciadores digitais, ela não é mais só uma tendência, ela de fato é uma realidade no dia a dia das pessoas em diversos nichos, né? Além dos literários de moda, beleza, alimentação. Então, a gente se identifica com o influenciador e a gente acaba influenciando também, às vezes até sem perceber, né? Hoje, nas redes sociais especificamente, existem comunidades literárias em todas essas plataformas que você mencionou, né? Por exemplo, no YouTube tem o BookTube, que é quem fala sobre livros, né? Influenciadores que falam sobre literatura no YouTube. No Instagram tem o Bookstagrammer, né? TikTok é BookTok. Então, a gente vê que essas comunidades vêm crescendo cada vez mais, vêm ganhando um alcance muito grande no quesito influenciar pessoas, né? Livros, às vezes, que são antigos, que nem são lançamentos, estouram novamente por meio dessas plataformas, né? E vemos muitos influenciadores falando sobre literatura nacional, né, indicando livros contemporâneos com temas interessantes e gerais para todas as pessoas. Então, a gente vê que essa influência ajuda a desenvolver o hábito de leitura nas pessoas e também ajuda, consequentemente, o mercado editorial, né, Lília? Isso. A gente vê que grande parte das editoras, principalmente hoje, são aliadas de influenciadores no processo de divulgação das obras, dos lançamentos. Então, acho que essa influência perpassa por diversas esferas ali que, consequentemente, impulsionam o hábito de leitura, sim. Bem, meninas, e a gente sabe que o hábito da leitura, né, ele deve ser estimulado desde a infância, inclusive começando dentro de casa, com as mamães, com os papais. E quando a gente fala de criança e leitura, a gente pode destacar aqui a contação de histórias, que é um formato ou uma estratégia de leitura que é muito utilizada nas escolas da educação infantil e também nas bibliotecas. Contem pra gente aí o que é a contação de histórias. A contação de história, eu costumo dizer que ela tem diversas nuances. Ela tem uma contação de história de um pai para um filho lendo um livro na hora de dormir. Ela tem um caráter mais profissional, né, Lília, de especialistas que encenam, né, contam histórias assim, em um meio performático mesmo, de imersão e ludicidade para as crianças, né? Então, eu costumo pensar que existem diversas estratégias de contação de história hoje e que elas servem para todas as idades. Claro que tem um público-alvo, digamos assim, que são as crianças, né? Que se encantam por esse universo da contação de história, mas a gente vê muitos adultos também que gostam de acompanhar todo esse processo, pais, professores, muitos professores que contam histórias também, né? E eu acho que esse formato é muito interessante para poder oferecer um processo de imersão, principalmente para a criança, né? Em meio às atividades literárias ali, imersivas e lúdicas que a gente desenvolve nelas, né, Lília? Isso. Sem falar também na questão do afeto, né? Quando você tá ali, é uma estratégia de mediação que tem muito afeto, né? Além de toda a dramatização e tudo da voz, a utilização do corpo, a criança tá ali, ela primeiro identifica com a pessoa que está contando a história para depois identificar com a história, né? E eu me lembro muito do meu pai, né? Porque quando eu era criança, meu pai contava as histórias que ele ouvia do pai dele. Né? Então, a contação de histórias, ela é milenar, né? Porque antes da gente ter o texto escrito, a gente tinha ali a tradição oral, né? Então, ela vem, é uma tradição muito enraizada mesmo na nossa cultura. De geração em geração, Isso. né? Eu acho muito bacana, eu tenho um filho de 3 anos e meio, desde que ele é muito novinho eu leio pra ele. E hoje ele mesmo pega o livro e ele não sabe ler ainda, mas ele conta a história, ele decora a história, né, e conta, e ele faz as ênfases que eu faço quando eu tô lendo pra ele. Então eu falo, gente, olha só, ele já aprendeu as ênfases da história, que legal, né? Então a gente tá lendo lá, sei lá, uma história do Mickey e fala, meu Deus, o que aconteceu? E ele fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu acho muito legal, né? E era justamente isso que eu queria perguntar pra vocês. Qualquer um pode praticar a contação de história, não precisa ter uma formação, né? Existe uma formação para os profissionais contadores de história, mas como a gente vem aqui debatendo, qualquer pessoa pode contar, desde o papai, a mamãe em casa. E esse hábito, eu acho que ele vai ficar marcado na criança para o resto da vida. É um momento pai e filho, né, familiar e a criança, que a criança não vai esquecer.
Então, eu acho que é muito importante para o desenvolvimento dela. Então, parte daí, né, de geração em geração, dos avós que passam para os pais, que passam para os filhos. E, obviamente, também hoje, com o auxílio dos livros, a gente vê que bibliotecários, educadores, todos utilizam dessas ferramentas, estratégias, né, com elementos diversos, né, luva de contação de história, né, então dá para se utilizar instrumentos, né, então eu acho que existem os níveis realmente de contação, desde o mais profissionalizado, né, digamos assim, até o mais amador, podemos falar assim, né, que é igualmente importante. E aí, gente, tá gostando aqui do nosso episódio de hoje? Tem criança em casa? Conhece quem tem criança em casa? Então já sabe, né? Compartilha esse episódio com esse pessoal aí, porque hoje a gente tá aprendendo muito aqui sobre como construir e desenvolver esses hábitos de leitura. A gente já tá aprendendo aqui que isso pode acontecer desde pequenininho, né? Então já sabe, segue aí o nosso podcast, compartilha com os conhecidos. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, se inscreve aí no nosso canal, ativa aí o sininho, as notificações para você não perder nenhuma novidade e coloca aqui nos comentários a sua opinião. O que você tá achando desse assunto de hoje, combinado? Bem, tem gente que pensa assim, eu queria ler, mas eu não consigo... eu começo, mas eu não termino. Como que as pessoas, né, principalmente quem é adulto, às vezes pensa assim, já tô velho, até queria ler, mas eu não consigo. Como que as pessoas podem, de fato, desenvolver esse hábito da leitura? Eu acho que existem diversas estratégias que a gente pode citar, né, Lília? Eu costumo sempre chamar a atenção de quem fala, não tenho tempo. Ler é chato, ler me dá sono. Porque eu acho que a pessoa que diz isso, ela não entende os benefícios que a leitura pode trazer para a rotina dela. E a gente sabe que hoje a gente vive em um mundo totalmente acelerado. Realmente, né, que trabalho ocupa muito nosso tempo, etc. Mas eu acho que quando a gente quer e coloca como prioridade, a gente sempre consegue um tempinho para fazer algo que a gente gosta, né? Então eu costumo pensar que essa é a primeira dica. É otimizar o seu tempo para ter ali, que seja 15 minutinhos por dia de leitura. Você lê um capítulo de um livro. Não vai pegar tanto do seu tempo ali e vai estar te fazendo um bem enorme, né? E aproveitar também muito os tempos de espera, né? Hoje a gente fica parado no trânsito, na espera de um médico, de um atendimento, né? Aproveitar esse tempo, ter sempre ali um livro à mão, ali para você. Então, essa questão do tempo é real, né? Mas a gente tem, às vezes a gente está passando um tempo muito ali na tela também, né? Do celular. Então, para um pouquinho, às vezes antes de dormir, né? Porque até ajuda isso a acalmar a gente para ter um sono, uma melhor qualidade do sono. Para ali uns minutinhos, ler até o sono chegar, né? Outra coisa também é a questão da escolha do livro, né? Eu pego aquele livro, não gostei, aí já desisto. Não, às vezes você não teve uma ajuda para escolher, às vezes o livro não é um assunto que você goste, né? Então procura outro, né? Não desista no primeiro, né? Procura um outro. Se você gosta de comédia, pega um livro mais engraçado. Você gosta, eu gosto muito de saber sobre a vida das pessoas. Pega uma biografia para ler, né? Então essa escolha é muito importante também. Nós até aprendemos isso no nosso curso de graduação em biblioteconomia, que para cada leitor existe seu livro. Isso. E cada livro tem o seu leitor, né? Legal. Então, eu costumo dizer também que essa questão do hábito de leitura é muito do compromisso que a gente faz. Assim como atividade física, por exemplo, a gente precisa ter disciplina para ir todo dia. Mesmo no dia de maior cansaço, preguiça, a gente sabe que precisa ir. Então, a leitura eu acho que a gente deve tratar da mesma forma, colocando como prioridade, entendendo a importância e encontrando um tempinho para ela também na nossa agenda, né? Isso. E mesmo assim, também não tentar se cobrar demais, né? Sim. Hoje eu não consegui, minha cabeça tá doendo, meu filho tá doente, isso tá. Não é o fim do mundo, amanhã você começa de novo, né? A gente precisa ter esse autocuidado também, né? De priorizar a leitura, mas também priorizar. Colocar como um hábito diário, uma rotina realmente, mas entendendo as nossas limitações, né? E eu acho que a leitura hoje não precisa ser algo isolado, solitário, né? Isso. Como a Humberta mesmo mencionou agora, existem clubes de leitura, clubes do livro, que você pode ler com outras pessoas, debater ideias daquela leitura com outros leitores. Isso, né? A socialização é muito importante. Isso estimula muito o hábito de leitura também. Eu tenho muito hábito de ler com minhas amigas. A gente escolhe livros, lemos e aí depois a gente debate. Isso é um momento até interessante de encontro, porque cada uma mora em um estado.
Então a gente sempre tem aquele momento ali conjunto e a leitura a gente vê que ela nos une em diversos momentos. Então acho que utilizar dessas estratégias torna a leitura muito mais prazerosa e fácil de ser desenvolvida no nosso dia a dia, né? Isso, verdade. Que bacana. E é aquela questão, né? Para desenvolver o hábito, a gente tem que querer. Não adianta, a gente tem que mudar a mentalidade para entender que aquilo é um benefício, não uma obrigação pra gente, né? Com certeza. E falando nisso, as férias estão chegando e as bibliotecas do Sesc Goiás querem garantir que você não fique sem sua leitura o mês inteiro. Por isso, o prazo para alocação nesse período passa a ser de 30 dias. Vá em uma de nossas bibliotecas com a sua credencial Sesc atualizada e escolha suas obras literárias prediletas para ler muito nessas férias. Mais informações você já sabe, está lá no nosso site sescgo.com.br. Meninas, dando sequência aqui ao nosso bate-papo, como que é o acervo do Sesc Goiás, hein? Quem vai às nossas bibliotecas, tem quantos livros à disposição, que tipos de livros as pessoas encontram nas nossas bibliotecas? As bibliotecas, ela tem um acervo bem geral mesmo, de generalidades, filosofia, psicologia, religião, ciências sociais, educação, arte, né? E também um acervo muito grande de literatura. Tem literatura infantil, juvenil, brasileira, um grande acervo de literatura goiana, né? Bem específico aqui da nossa região, e também de literatura estrangeira também. Né? No nosso regional tem cerca de 126 mil exemplares disponíveis para empréstimo, né? A pessoa pode, né, como você já disse, chegar na biblioteca com a sua credencial para fazer o empréstimo. Ter uma equipe qualificada à disposição, né, porque a gente faz a curadoria de obras literárias, né, que é a indicação dentro do perfil de cada leitor, nós fazemos indicação de obras, né? Então a equipe das bibliotecas está à disposição para prestar esse auxílio no momento do atendimento, porque a gente sabe que tem muito leitor que tem dúvida de que livro pegar, né? Em meio a tantas opções, né? Diversas áreas do conhecimento aí presentes no nosso acervo hoje. Então, nós temos uma equipe também qualificada para poder fazer esse atendimento para cada cliente. E lembrando que o nosso catálogo, ele está disponível na internet, né, para consulta, né? Quem quiser saber quais livros que tem, está lá disponível, né? Onde? No www.sesc.com.br/bibliotecas. Né? Qualquer pessoa pode acessar, ela vai ter acesso ao catálogo do Brasil todo, mas ela pode filtrar aqui por Goiás, escolher a biblioteca e ver se o livro que ela quer tá lá. Então, até quem não é de Goiás, né, que tá ouvindo a gente aqui, pode acessar lá, colocar, filtrar pelo seu estado e descobrir quais obras tem à disposição, né? Isso. E quem que pode fazer essa alocação nas bibliotecas? Como fazer? Os clientes que possuem a credencial Sesc, né, que possuem esse vínculo, né, comerciários, trabalhadores do comércio, bens, serviços, seus dependentes, podem fazer um empréstimo domiciliar, que a gente chama. Podem pegar até 4 livros por credencial e levar para casa para poder ler dentro do prazo estipulado pelas bibliotecas, tá? Mas o público geral pode frequentar as bibliotecas também para consulta local, né? Pode fazer hoje a credencial também de público geral, para conseguir fazer a alocação e o empréstimo de livro domiciliar, mas as bibliotecas também, as que não são unidades escolares, né, Lília, que é específico para professores, para alunos, estão abertas ao público geral também para consulta local. Bacana. E vocês são bibliotecárias. Conta pra gente o que faz um bibliotecário, como que é o dia a dia desse profissional? Então, o bibliotecário, ele é um profissional da informação, né? Ele organiza, dissemina a informação. E dentre todos os formatos em que a gente atua, tá o livro, né? Que é o principal objeto de trabalho das nossas bibliotecas no Sesc, né? Aqui a gente tem um diferencial que tem 2 perfis de profissional bibliotecário no Sesc. Tem um perfil que trabalha mais tecnicamente, que atua na biblioteca central, que não faz atendimento ao público, que faz todo o processo técnico do livro, né? Organiza a compra, faz o recebimento, né? Faz a catalogação do livro, que é colocar ele disponível ali no catálogo online, né, fazendo a catalogação, indexação, classificação, né? E a gente tem o outro perfil, que é o bibliotecário que atua diretamente nas unidades executivas, né? Fazendo atendimento ao público. Que a Andriele vai poder falar melhor como que é a rotina dela. Ai, gente, eu sou suspeita. Essa profissão é muito linda.
É importante citar, né, Lilian, que o profissional bibliotecário não pode ser qualquer pessoa. Isso. Muita gente pensa que qualquer pessoa pode atuar como um bibliotecário trabalhando em uma biblioteca, e isso não procede, né? A nossa profissão, ela está regulamentada, firmada por lei. Só pode ser responsável por uma biblioteca o profissional graduado em biblioteconomia, né? Então é importante citar isso também. Devidamente registrado. Devidamente registrado no conselho de classe, né? E eu gosto muito da área fim, como eu costumo dizer, que é o contato ali diário com o cliente, com o usuário, né? Eu gosto muito de conversar sobre as obras, sobre as adaptações, fazer indicação de leitura. Eu acho que o nosso tratamento, o nosso atendimento, ele pode ser decisivo para o cliente, para o usuário decidir ler um livro, pegar uma obra emprestada ou não, né? E também é importante citar que esse profissional, ele não trabalha exclusivamente em bibliotecas. É a nossa realidade, é o mercado de trabalho tradicional, digamos assim, né, Lília? Isso. Mas esse profissional, ele é multifacetado, justamente porque o nosso instrumento de trabalho é a informação, e não única e exclusivamente um livro. Então, a gente vê que vem crescendo esse pensamento, né, nas instituições, nas empresas, porque, na verdade, o bibliotecário, como ele trabalha com informação e ela está em todos os suportes e formatos, e ela é decisiva também para as instituições, a gente vê a importância desse profissional. Então, tenho colegas que trabalham em escritórios de advocacia, em multinacionais, em emissoras de TV, né? Porque absolutamente em toda instituição trabalha-se com a informação, direto ou indiretamente, justamente. Né? Legal. E quais ações, na verdade, as bibliotecas do SESC desenvolvem, né, nas suas unidades? Tem várias ações nas bibliotecas aqui do SESC, encontro todas relacionadas à leitura, à disseminação da informação, né? Encontro com escritores, oficinas de criação literária, contação de histórias, né, que a gente já citou, clube de leitura, né? Rodas de leitura, a gente tem uma roda de leitura inclusiva, né, que é para clientes cegos. Tem Bebê na Biblioteca, que é uma ação para bebês. Visitas guiadas com recebimento de grupos agendados, né, os grupos que quiserem agendar visitação. E acredito que o principal é a mediação, né, que a Andriele falou um pouquinho, né, que na nossa área é chamada de serviço de referência, que é aquele contato diretamente com o cliente. Existem diversas atividades, ações pontuais e sistemáticas que a gente desenvolve nas nossas bibliotecas hoje, né? As pontuais são aquelas esporádicas que a gente faz e tem também aquelas recorrentes, que tem todo ano, que tem todo mês, né? São essas que a Alina citou, né? Justamente. Então, todas as bibliotecas do SESC Goiás têm ações conjuntas, similares, e também ações individuais, a depender da unidade do público que ela atende. Por exemplo, na unidade de Campinas, que é a unidade que eu atuo hoje, eu costumo receber muitas escolas, né? Não é uma unidade escolar, é aberta ao público, mas eu faço muitas parcerias com escolas para que as crianças vão até a biblioteca, principalmente escolas que não têm biblioteca, que não têm um bibliotecário, para ter esse contato que é tão importante nesse ambiente. Então, nós recebemos as crianças, apresentamos a biblioteca, fazemos contações de histórias, faço marcadores de página temático. Então, acho que a depender do público e da ação, a gente consegue atender absolutamente todas as idades e todos os gostos literários nas nossas bibliotecas hoje. Que bacana, meninas, que bate-papo gostoso, quanta informação legal, né? Então, o SESC está aí para atender não só quem tem a credencial, mas toda a comunidade, com bibliotecas muito bem equipadas, com atendimento de excelência. Então, não tem desculpa para não ler, hein? Tem onde ler, tem onde locar o livro, locar que fala, né? Locar o livro, pegar o livro. Então, tá todo mundo convidado para conhecer. E para a gente finalizar aqui, eu queria pedir para cada uma de vocês compartilhar aqui com a gente uma palavra ou uma expressão que vocês gostam e por quê. Bom, gente, eu acho que foi inclusive uma palavra que a Lília utilizou na fala dela aqui nesse episódio, que é a empatia. Eu acho que no mundo em que a gente está vivendo, com um turbilhão de informações, de opiniões, eu acho que a gente precisa buscar a empatia para lidar conosco, com as nossas questões pessoais e também para lidar com outros. Porque a gente sabe que hoje cada um tem suas batalhas sendo travadas internamente. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é a questão da viagem no mundo da leitura, né? Porque eu acho que a leitura é justamente isso. Não só viajar para a gente sair da gente mesmo, dos nossos problemas, mas viajar para ampliar nossos horizontes, né? Conhecer novas culturas, conhecer novas informações e ampliar nossos horizontes mesmo.
É isso aí. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Andriele, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Se alguém quiser falar com você, tirar alguma dúvida, saber mais sobre o seu trabalho, onde que te encontra? Além de me encontrar na Biblioteca Sesc Campinas diariamente para a gente bater um papo, falar muito sobre literatura, participar de diversas ações literárias, também é possível me encontrar por meio das redes sociais, que foi tema aqui desse podcast hoje. Eu produzo conteúdo literário e biblioteconômico, né, da minha área profissional, por meio do Biblioteca Híbrida. Então é possível me encontrar tanto no YouTube hoje, quanto no Instagram diariamente. Qual que é o arroba? @Biblioteca Híbrida. Lília, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Foi muito, muito bacana o nosso bate-papo. Eu que agradeço. E onde que o pessoal te encontra? Vocês podem me encontrar no Sesc, né, atuando ali junto com a biblioteca. E em todas as bibliotecas do Sesc, vocês podem encontrar também um bibliotecário ali disponível para auxiliar vocês, tá bom? Coisa boa. Muito obrigada, meninas. Foi muito enriquecedor o nosso bate-papo. Fiquei muito feliz. Então, muito obrigada mesmo por terem aceitado o nosso convite. E você já sabe, né? Gostou do nosso tema? Compartilha aí com os papais, mamães, pessoas que têm crianças, adolescentes e jovens em casa. E já sabe, segue o nosso podcast, se inscreve no nosso canal do YouTube para não perder nenhuma novidade, nenhum episódio novo. E deixa aí o seu comentário, a sua opinião aqui nos nossos comentários do YouTube. E já sabe, né? A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Falando nisso.